E aumentou o número de presos em viaturas aguardando por vagas do sistema prisional do Rio Grande do Sul. Pelo 6º dia consecutivo, os detidos seguem dentro de viaturas em frente ao Palácio da Polícia na Ipiranga, aqui na capital gaúcha. Vamos acompanhar a reportagem. Esta cena voltou a ser comum em frente às delegacias de plantão. O problema não é novo, mas está cada vez mais difícil de solucionar. O déficit de vagas no sistema prisional chegou a 13 mil. Perigo enorme, né, para os próprios policiais que ficam ali trabalhando, para a brigada que deixa de estar na rua e fica custodiando preso, para a população que procura os nossos serviços, né, e encontra aquele ambiente ali na entrada do prédio. Há cerca de 2 meses, o governo do estado anunciou um remanejo no sistema penitenciário. 350 presidiários foram transferidos para a cadeia pública e a nova penitenciária de Porto Alegre passaria a funcionar como um centro de triagem. A medida resolveria o problema dos presos em viaturas por 60 dias, mas só em abril essa situação já se repetiu pelo menos 4 vezes. No fim de semana, o número de presos em viaturas chegou a quase 30 na região metropolitana. Hoje pela manhã, só em Porto Alegre, 19 homens aguardavam do lado de fora das delegacias. Temos um caso que nos chocou muito. Um cidadão, chamamos assim cidadão, que estava trabalhando, né? Que estava com mandato de prisão por pensão alimentícia, estava há 5 dias algemado dentro de um ônibus, porque não tinha lugar num albergue para ele ir, né? Junto com presos de outras facções. Com 29 mil vagas disponíveis, existem 42 mil presos no Rio Grande do Sul. Desde o início do novo governo, 4.500 pessoas foram detidas no estado. O único lugar que os presos querem ir para o presídio é no Rio Grande do Sul, né, tia? Porque ninguém quer ficar ali, todo mundo quer ir para o presídio, né, tia? Bem, para falar mais sobre esse assunto, as soluções para essa situação que põe em risco policiais e também a própria população, eu recebo aqui no estúdio, ao vivo, o superintendente da SUSEP, Mário Santamaria Júnior. Mário, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela presença. No SPD Rio de Santa Maria não tem nada a ver com a minha terra lá, né? Não. É nome, né? Mas o coração é igual. Ah, é? Ah, tá bom. Mário, vamos lá. O que está acontecendo isso aí? As casas, aqueles lugares intermediários, que eram aqueles containers do governo passado ainda, estão superlotados, a polícia não para de prender gente e é isso mesmo? Na verdade, Marcelo, sim, os centros de triagem já estão superlotados. Na verdade, do dia 2 de janeiro, como a própria reportagem informou, até ontem, já foram encaminhados para as casas prisionais 4.758 presos. Nossa. Que estavam em delegacias de polícia e em viaturas da brigada por consequência. A brigada está prendendo muito. Na verdade, a nossa... Não é porque ela quer, porque precisa. E tem muito bandido na rua. Na verdade, eu tenho dito, Marcelo, que a nossa brigada militar, a nossa polícia civil, são as melhores polícias do Brasil. E realmente, graças a Deus que temos uma Secretaria de Segurança Pública atuante, forte, e por isso os índices estão aumentando de pessoas presas. E aí o sistema prisional precisa acompanhar. E nisto que estamos trabalhando diuturnamente para que a gente consiga realocar essas pessoas presas nas casas prisionais. Mostra o caminho pra gente, assim. Por exemplo, essas pessoas que estão dentro da viatura, ali no prédio, a chefia de Polícia Civil, por exemplo, não tem espaço. Perguntei isso pro governador, o governador também não me respondeu. Não me senti atendido a minha curiosidade. Não tem um espaço no prédio ali que possa servir de uma carceragem temporária, uma casa de custódia dentro do prédio da chefia de Polícia Civil, por exemplo. Eu sei que tu é de outra área, da SUSEP, mas tem a ver também, né? É problema de espaço físico, é problema de falta de dinheiro para melhorar esse espaço físico, transformar, querer botar grades, reforçar a parede, etc. O problema está aonde exatamente? Qual a dificuldade em aumentar espaço assim em um mês? Bom, no que diz respeito às delegacias de polícia, ao próprio Palácio da Polícia, são celas adequadas para receberem presos passageiros, ou seja, a partir do momento que se faça o flagrante ou todo o registro de ocorrência, eles ficam temporariamente nestas celas e deveriam ser encaminhados ao sistema prisional. E no Palácio da Polícia, nós temos 2 celas onde cabem no máximo 8 presos. E aí também foram interditados, existe um teto que a Polícia Civil não pode colocar mais que 8 presos nestas celas. E aí por isso que esses presos ficam nas viaturas da Brigada Militar. Pois é, minha opinião apenas de jornalista, me parece pouco. O espaço para 8
Não tem como aumentar esse espaço? Não tem área física lá no Palácio da Polícia? Não, porque a Polícia Civil não pode servir de casa prisional. Na verdade, a SUSEP tem que dar jeito de levar estes presos para o sistema prisional. A Polícia Civil não é essa atividade. Sim, é verdade, mas essa cela que está lá, ela pertence à Polícia Civil. Como tu falasse, temporariamente. Não tem como aumentar, depende de boa vontade da Polícia Civil, de dinheiro, não é na tua área, não posso falar sobre isso. Eu quero entender e por que no Palácio da Polícia, esse nome tão pomposo, não tem uma cela maior, com capacidade maior do que apenas 8 presos. Mas não, Marcelo, mas nós temos que observar que, e nós como instituição SUSEP nem queremos. Claro. Porque isso é atividade nossa, da SUSEP, encaminhar esses presos. Então, para nós não importa se tem 5 vagas, 6 vagas, 8 vagas. Nós temos que dar jeito e estamos diuturnamente trabalhando, remanejando presos de outras casas prisionais para que aquelas vagas ainda que existam nesses presídios, a gente possa realocar esses presos das delegacias de polícia. Porque, Marcelo... É lei não ter preso em delegacia? Não é lei, mas é um entendimento e uma história que o Rio Grande do Sul, de algum tempo para cá, está desenvolvendo pela falta de vagas prisionais presos em delegacias. Nós temos que remodelar essa cultura. Nós não podemos ter presos em delegacias. Mas se não tem para onde levar, parece trocar seis por meia dúzia. Construção de vagas, Marcelo. Então, com a criação da Secretaria da Administração Penitenciária, virão recursos federais do próprio DEPEN, com a própria estrutura das permutas de imóveis, nós iremos sim construir novas casas prisionais. Agora em Sapucaia do Sul, final do ano já estamos inaugurando, Bento Gonçalves e Alegrete. Mas Alegrete e Bento Gonçalves não irão atender as demandas de Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Agora Sapucaia do Sul, sim. Então ali já nesse momento iremos desafogar. E nesse inteirinho vamos trabalhar e estamos trabalhando junto com o secretário da Administração Penitenciária para que se construam novas vagas, para que não fiquem presos nas delegacias. Isso é terrível para todos, Marcelo. Aquele modelo que tem uma casa de custódia intermediária, prendeu a pessoa enquanto ela está respondendo o processo, ou está rolando o inquérito ali, no caso da polícia ali, da polícia militar, especificamente esse caso, para ele não ficar algemado dentro do carro à tranca, ou na caçapa, ou ao volante, teria que ter uma casa intermediária, uma casa de custódia. Seria um presídio. Não, intermediário antes do presídio, é para quem não foi julgado ainda, para quem está aguardando esse trâmite, até ser recebido ali, porque um volume de presos desse. Tem um cara de plantão fim de semana ali, não dá vazão aquele monte de presos, né? Esse lugar intermediário que me parece ser, que deveria ser, a exemplo de outros estados, uma carceragem maior, pelo menos temporária, ali enquanto... Para não deixar o policial militar ali sem fazer nada. É que, na verdade, na legislação... Está faltando alguma coisa, claro. Não está faltando? O senhor admite que falta um espaço maior para deixar esse preso que deveria estar ali, não levá-lo para um presídio, porque ele não está condenado ainda, ele não tem que puxar a cadeia lá junto com o bandido que já é cascudo, né? É que, na verdade, a legislação prevê 2 situações. A nomenclatura de presídio são para presos não condenados ainda e penitenciária para presos já condenados. Então já existe essa previsão, só falta a execução pela falta de vaga realmente, né, Marcelo? Então... presídio, eles deveriam estar no presídio. No presídio. E não na penitenciária. E não na penitenciária, que é após a conclusão. Tá. Exato. Mas hoje... E vagas de presídio não tem. Tá super... Nosso presídio central já está também agora chegando ao que é a cadeia limite, pública. Que é a cadeia pública de Porto Alegre agora. Até inclusive hoje, Marcelo... Todos que estão lá aguardam condenação? Agora é mesclado lá, ainda porque como não temos vagas também para presos condenados, eles também ficam misturados. Meu Deus! Exatamente. Então hoje nós fizemos uma reunião pela parte da manhã para ver, principalmente na área judiciária, no Palácio da Polícia, que é a 2ª DPPA, para ver se nós consigamos realocar outros meios para que deixe as viaturas da Brigada Militar fazendo policiamento. Sim. Então nós participamos agora de várias reuniões pela parte da manhã com o meu diretor de Departamento de Segurança e Execução Penal, que está até aqui no estúdio hoje, para ver se a gente acha uma alternativa de liberar ao menos as viaturas da Brigada Militar que se encontram no Palácio da Polícia. De que maneira? Nós temos que ser criativos. Até esta construção de novas vagas, nós devemos ser criativos. Aquela solução temporária ali do governo passado, dos contêineres, do ex-secretário César Schirmer, aquilo foi mantido. Eles estão em atividade, eles estão lotados. Qual é a situação daqueles contêineres? Sim, já estão superlotados. Também. Teria que ter mais contêineres. A gente está vendo imagens aí de contêineres que foram comprados com dinheiro da Vara de Execuções Criminais aqui na região Novo Hamburgo, São Leopoldo, né? São Leopoldo. Essa é uma ideia válida? Ainda não.
É uma ideia válida, mas temporária. Sim. Na verdade, o sistema prisional precisa de vagas prisionais em estabelecimentos prisionais. Não é só uma questão de espaço físico, tem que ter Não. alguém que cuide deles. Exatamente. E ali também... Parece ser um problema nesse caso aí, né? É. Que policiais que estavam aposentados foram chamados a voltar ativa Exatamente. e esse imbróglio ainda não foi resolvido. Mas é uma alternativa paliativa, seria temporária para aqueles presos não ficarem nas delegacias de polícia. Sim. Mas o que nós precisamos são de casas prisionais. E o governo do estado e nós estamos trabalhando para criar essas vagas. Cada governo vem e deixa a sua contribuição, como fala o nosso vice-governador Ranulfo Vieira Júnior. Não vamos em 4 anos resolver o déficit de vagas prisionais deixados de um passado. Todos os governantes que vêm vindo, vêm deixando as suas contribuições. E nós estamos chegando para deixar as nossas contribuições também e a ampliação dessas vagas prisionais que a sociedade tanto merece com o policiamento da Brigada Militar. Eu quero saber a sua opinião sobre algo que é polêmico. A gente descobriu agora, notícia veiculada agora de manhã, que um daqueles 2 marginais estão sendo procurados pela morte de pai e filho em Estância Velha, na invasão à joalheria. Um deles já estava cumprindo pena em regime semiaberto com tornozeleira, aberto, né? Com tornozeleira. Aliás, deveria estar com tornozeleira e não estava. Ele tirou, ele utilizou, quebrou e não sabe o que por fim. Essa questão esse caso especificamente, o senhor tem noção qual é o problema? Não. Ele quebrou a tornozeleira, Na verdade, não tinha tornozeleira? Quando o apenado ele rompe a tornozeleira, já é emitido imediatamente a sua fuga. Tá. E aí ele passa a ser foragido. Sim. Então, nesse caso específico, nós não sabemos se realmente ele era do semiaberto, mas como tu já traz a informação, infelizmente nós passamos por situações dessas aí, de que eles rompem a tornozeleira, passam a ser foragidos. Então, a polêmica está nisso. Muita gente questiona a validade dessas tornozeleiras, que é também um paliativo, assim como um container, né? Um remendo aqui, um remendo antes, um remendo depois da punição. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. A minha opinião, Marcelo, é que na verdade que os regimes aberto e semiaberto Não deveria existir mais. Na verdade, eles são mais ou menos aos moldes da tornozeleira. Quando o apenado já chega nesses 2 regimes, eles já estão ficando aptos, entre aspas, para adentrarem novamente a nossa sociedade, a ser reabilitados para poder entrar novamente. Então, se eles estão na tornozeleira, no regime semiaberto e aberto, eles têm o trabalho externo também. Então, eles só vão para os albergues para pernoitar. Então, se eles vão cometer algum delito sem a tornozeleira, estando cumprindo a sua pena nesses regimes, ou com tornozeleira, a situação é a mesma. Na verdade, são os regimes que nós devemos observar e atender os mínimos princípios de cada regime, de cada legislação dos seus regimes. Eu estava procurando aqui nos meus arquivos, mas está por aqui em algum lugar aqui, eu tinha separado. Mas eu não acho que perdi novamente aqui o arquivo. Mas me chama a atenção a quantidade lá no Nordeste de presos que em apenas 6 meses romperam centenas de tornozeleiras. Qual é a situação aqui no Rio Grande do Sul? Aqui tem bastante também. Na verdade, quanto mais ou menos assim? Uns 20% daqueles presos que são colocados no equipamento, eles rompem. Eles rompem. 2 em cada 10, então, vai lá e arrebenta a tornozeleira. Mas aí nas casas prisionais também, Marcelo, que não existe a barreira física das grades, esses aí também entram no percentual que se tornam foragidos. Eles fogem das casas, dos albergues prisionais. Então, ou com a tornozeleira ou nos albergues, são aqueles 20% que não estão preparados ainda nem um pouco para estar novamente na nossa sociedade. Sem dúvida. Então, tanto na tornozeleira quanto no espaço destinado aos albergues, eles vão cometer, infelizmente, esses delitos. É o abacaxi, né? Mas estamos comprometidos e vamos fazer a roda girar novamente. A sociedade precisa dessa resposta no que diz respeito ao sistema prisional. Estamos trabalhando dioturnamente forte para isso. Que bom, sucesso. Obrigado pela presença, tá? Muito obrigado. Eu conversei aqui com o Mário Santamaria, que é superintendente da SUSEP. Obrigado pela presença do SBT Rio Grande. Sorte para os senhores lá na SUSEP. Muito obrigado. Tá bem? Chamar agora há pouco, falei aqui com o superintendente, deve ter ouvido aí nosso bate-papo. Eu achei a informação aqui, eu vou compartilhar contigo, nossos amigos de casa. Só para ter uma referência, lá em Goiás, em 5 meses, 1.200 tornozeleiras rompidas em Goiás, em 5 meses. Ele acabou de falar aqui que a notícia, né, gente? A notícia, né? Vale uma reportagem sobre isso, né? 20%, ou seja, 2 em cada 10 presos, ou presos que saem para o regime aberto ou semiaberto com a tornozeleira, 2 em cada 10 rompem o equipamento ali de monitoramento, de vigilância. É uma informação importante, vale investir numa reportagem como essa. Agora, me perdoe o superintendente Santamaria, eu achei que a resposta de buscar uma alternativa para retirar
as viaturas e os presos da frente da segunda DPPA ali no Palácio da Polícia já deveria ter sido tomada, viu, Coelho? É uma situação que se repetiu durante todo o governo de José Ivo Sartori, não foi resolvida. A gente sabe que o gargalo é de 13 mil vagas hoje no sistema, mas olha, o risco que a nossa equipe passou ontem, no domingo, Dagoberto Rocha sendo intimidado por alguns presos ali ligados a facções criminosas, é o risco que o cidadão comum passa quando vai para a delegacia fazer um registro de ocorrência. É grave a situação, há o risco de tentativa de resgate desses presos, porque tem um nível de inteligência maior na escala hierárquica das organizações, são mais perigosos, ou do outro lado, sofrer um revés de facções rivais, portanto um tiroteio ali com PMs dando custódia, ao cidadão no meio desse fogo cruzado. Portanto, eu acho que precisa mais celeridade. Eu sei que tem a Secretaria Penitenciária, o superintendente está se esforçando, mas é preciso algo mais. A resposta tem que ser imediata com ele. Pois é, foi o que eu questionei aqui. Exato. Eu acho um espaço ali dentro do Palácio da Polícia. Nome pomposo, é um prédio grande, tem vários setores lá dentro. Não tem como fazer um puxadinho e aumentar ali para botar pelo menos mais 8? E tá em reforma, viu? Tá passando por melhorias na fachada ali da João Pessoa. Também internamente é um prédio público do governo que tá passando por essa questão aí de tentar preservar a história. Aquele prédio acho que tem mais de 50 anos, viu, Coelho? Não, e eu sei, eu chamado, tu é repórter policial, já fui muito tempo também lá no Rio de Janeiro. Eu sei que os caras presos, eles tumultuam dentro da delegacia, batem perna na porta, arrebentam a grade, berram. É uma loucura pro policial civil trabalhar com aquele barulho. Agora, tem que ter, pelo menos temporariamente, para não ter esse tipo de risco aí. Porque tu isola os caras lá dentro, né? E entrega lá para a Polícia Civil e libera os policiais militares para fazer a sua ronda, seguir o seu trabalho. Ou então, só falta chegar ao cúmulo aqui, ô Chamalho, da gente pedir para a Brigada Militar, não prendam tantas pessoas. Mas estabelece já uma tem quantidade. Já tem representantes do Judiciário pedindo essa visão de combate ao crime. Prisões mais seletivas e mais pontuais. Pois é, agora, outra... a gente viu aí, essa imagem de ontem, isso aí é domingo, Coelho. Em frente ao Palácio da Polícia, não havia como um cidadão comum chegar na segunda DPPA, porque realmente o risco era muito grande. Lá dentro da delegacia, um cheiro insuportável, pessoas sem banho, questões de higiene, de saúde, presos com tuberculose, enfim, uma situação realmente que afugenta qualquer cidadão que tenta usar o serviço da Polícia Civil. Eu não estou defendendo aqui a questão humanística do preso, alguns deles também merecem passar por isso mesmo, em alguns aspectos morais, né? É que eles espalharem esse tipo de problema para quem passa na rua, ou doença, seja o que for, né?